Lemos? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 18, diz assim: Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem um sinal. Os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque, veja, irmão, a vossa vocação, porque não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém? A igreja pode sentar com a graça do Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do nosso Deus que vive e reina para sempre. Amados, 1 Coríntios, capítulo 1, um texto interessantíssimo, um tanto quanto conhecido, ou pelo menos não é estranho a alguns crentes, porque tem essas frases marcantes de Paulo, né? Sobre sabedoria e loucura, sobre escolher as coisas vis, escolher as coisas que não são, para confundir as que são. Paulo, ele está trazendo um norte, mostrando, independente da etnia, a resposta sempre estará em Jesus. Já ouviu aquela história? O meu espírito quer dizer ladainha, né? Mas vamos ser um gentleman, né? Vamos ser um cavalheiro, vamos ser educados, né? É aquela história, aquele conceito equivocado, né? Falando com voz mansa, que assim é mais agradável, né? Aquele conceito de que todas as divindades se referem a um mesmo Deus. Buda é o mesmo Deus, é a mesma coisa que Jesus. Os santos, todos representam Jesus. Alá é Deus, né? A ideia é que toda humanidade, toda a população, tem uma visão específica a respeito de Deus. Agora, Paulo, ele vai trazer essa ruptura. É por isso que o cristianismo é único.
e nós não podemos ser abertos a interpretações distintas. A Bíblia é clara em dizer que Deus é um, que Deus é único. Inclusive, nós louvamos isso. E a gente, irmãos, deixa eu fazer como o Hernandes gosta de falar, não é uma nota de rodapé. A gente tem que prestar atenção no que a gente canta. Tem um monte de coisa que a gente canta que é só da boca para fora, cumprindo a profecia de Isaías, que Jesus repete em Mateus: honram-me com os lábios, mas o coração, ó, está distante. A gente canta, né? Não há Deus maior, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Isso é uma declaração de que nós entendemos que não existe outro Deus. Não é que não existe outro que se compara a Ele. Não existe uma outra divindade. Só o Senhor é Deus. Elias faz fogo descer do céu pela autoridade do Espírito Santo. Qual é o clamor do povo? Só o Senhor é Deus. Não existe abertura para reconhecermos outra divindade. E é o que Paulo vai tratar aqui, sobre a sábia loucura. Ele vai começar trazendo um entendimento, porque a palavra, verso 18, da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Olha como Paulo ele vai estar sendo contundente na loucura, ou melhor, naquilo que para o mundo é loucura. Ele vai trazer um paralelo, ele vai trazer dois grupos. Olha de novo o verso 18. Ele vai falar sobre os que perecem e vai falar para os que estão sendo salvos. E ambos os grupos, eles vão ter percepções diferentes do que é a cruz. A cruz é o alvo do cristianismo. A cruz é o objeto de propagação, de missão, de anúncio do cristianismo. Nós só estamos aqui hoje porque o carpinteiro da Galileia morreu sacrificado, torturado numa cruz. A morte de Jesus não foi algo simples. A morte de Jesus não são como as mortes que acontecem no cotidiano. Não foi um acidente, não foi um acaso, não foi sem querer, não foi indolor. Pelo contrário, ela doeu e doeu demais. Ela foi algo que os homens não estão preparados para ver, dirá viver. Jesus foi morto na cruz. E a cruz não tem o mesmo significado para todos. Para aqueles que não se rendem à cruz, para aqueles que não se rendem a Jesus, estão enquadrados no primeiro grupo. Eles veem a cruz como loucura. A cruz, para aqueles que estão perdidos, é uma loucura. Analisa comigo se não é. Nós estamos falando do homem, do ser mais poderoso da existência. Na realidade, só existe existência por conta desse ser. Ele criou tudo. João 1 fala isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo também era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, nada do que foi feito havia sido feito. Ora, o brado de João é: este ser, esse Jesus, é o Criador de todo o universo, de todo o cosmos, inclusive da humanidade. Ele vem e se faz carne, e essa mesma humanidade o mata. Ora, ele não era todo-poderoso? Ele não detinha todo o poder? Como que o Todo-Poderoso foi parar na cruz? Isso é loucura. Deus morreu. O Todo-Poderoso sofreu. Aquele que detinha toda a glória, este ser foi torturado, sangrou até morrer. Isso é loucura, não é, irmão?
a gente tem que começar a refletir mais sobre o que a gente acredita. O que você crê é loucura. O cristianismo, ele não é lógico. O cristianismo, ele não é racional. Eu não estou dizendo que não existe inteligência, raciocínio por trás da fé cristã. Tem. Só que a fé cristã, ela tem pontos que vão vir contra a lógica humana. A lógica divina é uma, a lógica humana é outra. A lógica humana, ou melhor, a divina, sobrepõe a lógica humana. Está além do nosso alcance. Está além do nosso conhecimento. Por isso que a Bíblia não é um livro de resposta. Eu tenho dúvida sobre o criacionismo, evolucionismo. Eu tenho dúvida sobre como era a existência antes da criação, como era o universo, porque ele era composto sobre isso, sobre aquilo outro. Como é que se dá a salvação? A salvação, ela começa com arrependimento? Não. Ela começa com a fé? Não. Ela começa com a regeneração? Não. Como é que começa isso tudo? A Bíblia não traz todas as respostas. A Bíblia diz que somos salvos pelo poder de Deus. A Bíblia diz que Deus elege, que Deus predestina. Como ele faz isso? Pelo beneplácito da sua boa vontade. Efésios 1, 3 em diante. Quais são os critérios para a eleição? Eu não sei. Porque está além do meu alcance. Quantas coisas que acontecem ao nosso redor que nós não temos conhecimento. Eu não tenho o menor conhecimento do funcionamento de um carro, mas eu sei que ele funciona. Por que eu sei? Eu vejo. Eu não tenho como ser um ateu de carro, irmão. Existe. Eu não tenho como ser um ateu de moto. Existe. Eu sei como funciona. Eu sei os equipamentos. Eu sei toda a engrenagem. Eu sei. Não. Mas eu vejo. Eu testemunho isso. Para mim é loucura que o ser humano ande sobre 2 rodas, ande sobre 4. Vamos para uma loucura maior ainda. Eu não tenho asa, mas eu consigo voar. Tenho os aviões. Para mim é loucura. Como que um trem pesado daquele está lá em cima? Existe uma lógica. Quem tem conhecimento sabe que é completamente possível. Para mim é loucura, porque está em um conhecimento além da minha compreensão. O Evangelho é isso. Para os que perecem, é loucura. Para a nossa humanidade, é loucura. Mas para os salvos, que testemunham a salvação bem aqui, não é loucura. Eu vejo a salvação. Eu testemunho a salvação, porque o meu espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos seu filho. Por isso podemos crer e afirmar que Deus existe e que Ele salva pelo escândalo da cruz. A cruz é o maior escândalo da humanidade. O texto que fala, porque a palavra da cruz é loucura. O termo grego para loucura é moria. Esse termo não está falando daquela forma educada. Por isso que eu ironizei no início, né? Vamos falar de forma educada, como um cavalheiro, vamos falar bonito, com a voz aveludada. Paulo faz questão de fazer o contrário. Ele podia, irmã Maria, chegar e falar assim, olha só, isso que vocês estão falando, ou a palavra da cruz é insanidade. Olha, isso que vocês estão falando, que a palavra da cruz é loucura. Ele podia usar termos brancos, mas ele usa um termo que, traduzindo para a gente literalmente, é como se a gente falasse assim, porque a palavra da cruz é imbecilidade para os que perecem.
ele usa um dos piores termos que ele tinha acesso para exemplificar que para aqueles que estão perecendo, a palavra da cruz é uma imbecilidade. É uma coisa assim que não faz o menor sentido. Só a pessoa insana vai crer. Eis um aqui. Nós somos os loucos que acreditam na palavra da cruz. Por quê? Para quem perece, é loucura, porque não testemunhou a salvação. Nós que testemunhamos, é poder de Deus. Por isso, Paulo, ele faz esse contraponto. Os que perecem e os que estão sendo salvos. Insanidade, imbecilidade, loucura. E aqueles que experimentam o poder de Deus. A palavra poder no grego é dunamis, dinamite. Daí que vem a palavra dinamite. É uma grande explosão. É algo que tem um poder destrutivo. É algo que consegue pôr abaixo qualquer coisa, inclusive o pecado. A palavra da cruz, irmãos, ela é bem clara e enfática. Ela não veio para as bênçãos materiais. A palavra da cruz, ela não existe para que a gente tenha o nosso ego massageado. Ela veio para salvar. Ela veio para nos dar o presente que é a salvação. O homem não consegue alcançar isso se não for pela loucura da pregação. A pregação é o instrumento mais importante da igreja. A gente não coloca as mensagens na internet, não é para ter fama. Se é para ter fama, dá para conseguir de 1,5 milhão de formas. É só dar uma de político, fazer o da boa vizinhança, sair pregando pelas igrejas, agenda aberta, off the king, the power. É só falar essas palhaçadas que a gente consegue fama rapidinho. É muito fácil conseguir a fama por aí. Agora, se render ao Evangelho, olhar para a cruz, é essa a mensagem que salva, é a mensagem da cruz. O mundo não pode conhecer Jesus sem a pregação do Evangelho. Porque está escrito, verso 19, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Sem pregação do Evangelho, sem a mensagem da cruz, as vidas não alcançam pleno conhecimento da verdade. Nós vamos ter a aula sobre evangelismo e sobre missões, e nessa aula na escola bíblica, nós vamos tratar justamente desse evangelismo fraco, desse evangelismo que não tem nutriente. Jesus te ama. Jesus tem um plano na tua vida. Onde que isso é a mensagem do Evangelho? A nossa geração está muito rasa. A nossa geração não tem profundidade em Deus. A nossa geração não tem profundidade na Bíblia. A nossa geração não tem experiência com Deus. A nossa geração não tem fé em Deus. A nossa geração não conhece Deus. Se conhecesse, não teria esse evangelismo fraco, barato. Jesus te ama. Jesus tem um plano na tua vida. Jesus te quer. Qual que é o evangelismo bíblico, irmão? Qual que é a mensagem da cruz? Os evangelistas hoje não lêem Bíblia.
não vão para a escola bíblica dominical, não vão aos cultos, não aprendem, não se dedicam, não têm experiência com Deus. É evangelizar, é ganhar o mundo para Jesus. Que ganha o mundo para Jesus é a mensagem da cruz. Não é o que Paulo fala? Aprova a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Precisa de mensagem. Precisa de conhecimento. Agora olha o verso 20. Onde está o sábio? Paulo está falando com os gregos. Onde está o escriba? Paulo está falando com os judeus, o estudioso judeu. Onde está o inquiridor desse século? Ele está falando com aquele debatedor sofista que falava bonito, que a gente já falou dele nas mensagens das últimas quartas-feiras. Aquele cara eloquente. Onde é que ele está? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Agora sim, para eles têm uma percepção de loucura. Porque eles estão aquém, eles estão longe e não experimentaram a salvação. Deus olha para eles e fala: eu estou trazendo para vocês a definição de loucura. Qual é a loucura? É a tua sabedoria, é a tua eloquência, e é aquilo que você interpreta. É a tua sabedoria, grego, que estuda para entender a existência, entender a mente humana. O que você faz, diz o Senhor, é loucura. Escriba, você que passa anos e anos transcrevendo a lei, o Antigo Testamento. Você interpreta a lei. Onde está o escriba? Aonde está a tua interpretação? Porque qual que é o problema disso? A interpretação dos escribas não os levava até Jesus, os fazia negar Jesus. Aonde está o escriba? Aonde está o debatedor? Aonde está o eloquente, o que fala bonito, que arrasta multidões? Aonde é que ele está? Deus tornou louca a sabedoria desse mundo. Ou seja, Deus, segundo Paulo, é exclusivista. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Não são todas as sabedorias que levam a Deus. Somente a pregação do Evangelho. Verso 22. Os judeus pedem um sinal. Os gregos buscam sabedoria. Nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo, ou seja, pedra de tropeço para os judeus e imbecilidade para os gregos. E Paulo está dizendo é o seguinte: os judeus estão procurando o sinal, só que Jesus, esse Jesus aqui, que os judeus pedem um sinal, esse Jesus é um escândalo para eles. O sinal está nele. Irmãos, o homem ressuscitou. E quando Jesus ressuscita, é que a gente lê a Bíblia para bater meta, né? E está errado. A gente tem que ler a Bíblia, se aprofundar na Bíblia, meditar na Bíblia, comer Bíblia. Lá no Evangelho de João, está testemunhado que quando Jesus ressuscita, os mortos ressuscitaram com ele. Quando eu leio esse texto, eu fico imaginando, meu pai bateu na porta da minha casa. O que aconteceu? Eu voltei. Meu irmão ressuscitando. Imagina a tua mãe, minha irmã, aparecendo. Olha a loucura que é. E eles ainda me pedem um sinal. Está aí. Nenhum sinal será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Assim como o profeta ficou 3 dias no ventre do peixe, o filho do homem ficará 3 dias no seio da terra. O sinal está aí. Por que não acreditaram? Porque eles escolheram rejeitar Jesus.
Os judeus pedem um sinal, o sinal está aí, mas eles consideram um escândalo. Os gregos pedem sabedoria, mas eles consideram a sabedoria uma loucura. Você pega os evangelhos. Os evangelhos, a Bíblia, é base para todo conhecimento humano. Conhecimento profissional, conhecimento familiar, para um monte de coisa. Mas para eles é loucura. Por quê? Não querem se render ao Senhor de Deus. Irmãos, tudo isso a gente pode resumir de uma forma. Nós não estamos aqui para seguir um santo que simplesmente faz milagre. Ou não estamos aqui para seguir um santo que é muito sábio. Nós estamos aqui para se render ao senhorio do Filho de Deus. É por isso que a cruz é um escândalo. Porque a cruz mostra que não há outro caminho senão Jesus. Eles vão pedir sinais, vão pedir sabedoria, e eu tenho a resposta. Jesus crucificado. É apenas Ele. É unicamente Jesus. Mas para os que são chamados, verso 24, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Olha só. Olha a realidade do que Cristo é. Deus, Ele não escolhe alguém pelo bolso. Não escolhe alguém pela influência. Ele não quer impactar o mundo com aqueles que têm toda a glória, todo o poder. Propositalmente, Ele escolhe fracos, vis, desprezados, para mostrar que a excelência do poder está em Deus e não no vaso. Para mostrar que a glória está nele. Eu gosto muito da história do profeta Elias. A Bíblia, ela faz questão de mostrar que ele era um Zé Ninguém. E tem muito Zé Ninguém querendo ser ele, né? A Bíblia vai mostrar, 1 Reis 17, e Elias o Tisbita. Alguém já ouviu falar da cidade de Tisbe? Alguém lembra de alguma história da cidade de Tisbe na Bíblia? É onde me consta, não tem. E Elias o Tisbita, um dos moradores da terra de Gileade. Olha como a Bíblia está tratando. Até um certo desdém. Ele estava lá, ó, numa cidadezinha em Gileade. Mas qual foi o grande diferencial de Elias? Elias, ele não tem uma ascendência real, nem sacerdotal. Pelo menos não é testemunhado na Bíblia. Não se fala sobre os pais de Elias. Não se fala sobre a origem de Elias, mas fala uma coisa. Ele chega no cenário, se apresenta para Acabe e ele testemunha uma verdade. Vive o Senhor, em cuja face Deus. A grande diferença de Elias, que capacitou Elias, não era a sua origem, não era a sua ascendência, não era a região onde ele estava, não era o seu bolso, até porque ele não tinha de onde tirar dinheiro. Ele tinha que ser alimentado por corvos. Ele tinha que ser alimentado direto por Deus. Ele tinha que beber a água do ribeiro. Como é que Elias conseguia fazer a diferença? Era Deus. Por quê? Mostrando
que Deus, ele chama e ele traz uma capacitação sobrenatural. E isso eu estou falando de ministério. Salvação. Não há ninguém que consiga se salvar. Não há ninguém que consiga operar em si. Agora eu sou salvo. Eu não me arrependi. Eu não tenho fé em Deus. Eu não nasci de novo. Não importa, eu sou salvo. Isso não existe. Porque os méritos diante de Deus, irmãos, eles caem por terra. Eles se dobram, assim como a arca quando estava lá na casa de Dagom. Todos aqueles ídolos tiveram que se curvar ao único e verdadeiro Deus. Não existe mérito, não existe vanglória diante de Jesus. A glória, o louvor, a majestade sempre, sempre, sempre é dele. A glória é dele. Ele escolhe os fracos. Ele escolhe os desprezados. Ele escolhe aqueles que não são nada, 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 para confundir os que são. O que eram os apóstolos? Ele escolheu Paulo, depois de humilhar o próprio Paulo. Depois de mostrar para Paulo, fica ceguinho aí, 3 dias, para tu ver que tu não é nada. Escolheu Pedro, pescador. João, pescador. Tiago, pescador. André, pescador. E tudo devedor. Que precisaram do peixe e vinho com a moeda para pagar os impostos. Eles não eram nada. Eles não tinham influência. E o Senhor falou, não precisa. Eu não estou aqui esperando um dote. Não tinha isso antigamente? Quando o homem ia se casar com uma mulher, ele tinha que levar um dote. Não tem dote, não. O dote quem dá sou eu. E eu sou o dote, diz o Senhor. Aleluia. Ele é o nosso presente. Jesus é radical. Paulo, em suas palavras, é radical. Verso 30, para encerrar. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus. Sabedoria e justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, ele que se gloriar, glorie-se no céu. A sabedoria, Jesus é a sabedoria que os gregos buscavam. Jesus é a justiça. Ele é a nossa justiça diante de Deus. Ele é a nossa santificação, porque ele é o agente transformador da nossa vida. Jesus é a redenção. Ele pagou o resgate e nos libertou. Esse é o Evangelho que salva e que transforma as nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos falar com o nosso Deus.